aí, moçada, bom? Então tá bom. Hoje o papo aqui é cavalo, como sempre, e a gente vai falar de cavalos assustados. O seu é assim? Então vem comigo que eu vou te dar sugestões de como melhorar essa questão. Gente, eu não sei o cavalo de vocês, mas o meu, que é esse que tá aqui atrás, ele costuma se assustar bastante. Já melhorou muito, porque eu trabalhei um pouquinho com ele nessa questão, mas eu já passei maus bocados com ele por aí. E eu vou dar algumas dicas baseado na minha experiência, o que eu fiz e o que vocês também podem fazer com o cavalo de vocês. A primeira coisa, se o cavalo de vocês se assusta constantemente quando você está andando com ele, é descobrir o que está fazendo ele se assustar. Às vezes o cavalo se assusta e a gente não entende muito bem, mas provavelmente tem um motivo, tem uma coisa que ele se assusta mais. No caso do Napoleão, eu notava que ele se assustava em um determinado lugar. E o que eu fiz? Eu comecei a ir com ele nesse mesmo lugar em horários diferentes. Por quê? Porque em horários diferentes vai ter elementos diferentes naquele mesmo lugar. Talvez sacolas de lixo, talvez algum cachorro ou algum veículo. Então, às vezes, o que está causando esse susto no seu cavalo é algo que você nem imagina, como aconteceu comigo. Com o tempo, eu descobri que o Napoleão estava se assustando com um carro branco. Isso mesmo, eu notava que ele tinha medo de coisas brancas e eu descobri que era um carro. Um horário que eu passava, o carro estava lá, ele ficava meio escondido assim debaixo de uma árvore. O Napoleão se assustava. Outros horários, o carro não estava e ele passava por ali normal. O Napoleão também, ele não convivia com o cachorro. Então ele se assustava bastante com os cachorros. Hoje em dia não, hoje em dia ele já acostumou. Aqui onde ele fica sempre tem cachorro. Então acabou que eu não tenho mais esse problema. Só se o cachorro vier para querer morder ele, enfim. Mas assustar ele não se assusta mais. Segunda dica que eu dou para vocês, gente, é diminuir o confinamento do cavalo de vocês. O cavalo que ele fica confinado, quando ele sai daquele jeito, né? Ele vai só se alimentando, acumulando energia. Então quando você tira ele para passear, ele sai muito afobado. Então a probabilidade dele se assustar com qualquer coisa por causa do afobamento é muito maior. Então, uma dica que eu dou para vocês, antes de passear, solta ele num pasto, deixa ele correr, gastar a energia dele. Se isso não for possível, roda com ele na guia ou então sai puxando ele um pouco para que ele possa gastar um pouco de energia. Se você simplesmente sela seu cavalo e monta e ele sai muito afobado, ele com certeza vai ficar um pouco desatento. E a desatenção é algo que assusta o cavalo, qualquer coisinha vai assustar o cavalo. Então é isso, deixar ele gastar energia. Terceira coisa que pode estar fazendo o seu cavalo se assustar é a sua falta de experiência. A gente tem que lembrar que o cavalo ele sente muito o que a gente está passando para ele. Se a gente passa falta de confiança, ele também vai ficar com falta de confiança. Ele não vai sentir aquela segurança para poder sair tranquilo com você. Então isso é muito importante, é você ter calma. A experiência, gente, a gente adquire andando a cavalo o máximo de tempo que a gente conseguir, o máximo de vezes que a gente puder. Mas é importante você manter a calma quando você está montando. O cavalo ele sente isso e quando você está calmo, ele acaba ficando também mais calmo e ele não se assusta com tanta facilidade. Então a dica que eu dou para vocês é andar mais no cavalo de vocês, criar essa relação de confiança. Gente, uma quarta coisa que pode fazer com que o seu cavalo se assuste é se ele não enxergar bem. Isso mesmo. Tem cavalos são animais comuns, como qualquer outro. E tem cavalos que enxergam pouco, ou às vezes são cegos. E o dono às vezes não sabe o porquê que eles se assustam por qualquer motivo. Então talvez seja isso. Ele não esteja vendo com nitidez tudo pelo caminho. Então ele se assusta com uma coisa pequena, imaginando que talvez seja uma outra coisa que não é. Então a dica que eu dou para vocês é se tudo que vocês fizerem não funcionar, chame o veterinário e peça para ele dar uma olhada na visão do seu cavalo. Porque talvez não é nada disso que eu falei, realmente é pelo fato dele não enxergar bem. E o quinto ponto, não menos importante, é antes de você sair, você checar se o seu cavalo está confortável. A embocadura, se não está machucando a boca dele, a ferradura, se está em dia, se está certinho, se não tem nada no casco dele machucando. A sela, se não está muito apertada. Por que eu digo isso? Porque o cavalo, ele não pode estar com atenção em outra coisa, tem que estar com atenção no passeio, dos comandos que você está dando para ele.
Mas se ele estiver incomodado com alguma outra coisa, ele vai ficar assim, toda hora olhando para aquilo, toda hora tentando arrumar. Por exemplo, no caso da embocadura, se estiver machucando a boca dele, ele vai ficar mastigando. Então ele vai estar com a atenção dele voltada para aquilo. E não pode. Um cavalo que está desatento no passeio, com certeza ele vai assustar com qualquer coisa. Gente, é isso. Foram dicas simples, mas eu tenho certeza que vai ajudar vocês. E o mais importante é conhecer o seu cavalo, tirar tempo para observar as atitudes dele, porque com certeza ele está te mostrando o que está acontecendo para ele ficar tão desatento e se assustar, e às vezes a gente que não enxerga, né? Gente, espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Me diz aqui nos comentários como é o cavalo de vocês, se eles se assustam, se você já passou alguma situação complicada por causa disso, e se essas dicas te ajudaram de alguma forma, tá bom? Deixe um like também no vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. E me sigam nas redes sociais, Bruta Delicada no Instagram e no Facebook. Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!